Queremos aqui, nesses poucos minutos, falar um pouco dessa partícula, desse prefixo eis. Um eis que tem capacidade de trazer muitos sentidos e impactar subjetivações. Mas antes, no início, eu gostaria que você fizesse um exercício. Vamos pensar o eis externo, um eis em que não tem a ver com a nossa identidade, mas tem a ver com atravessamentos que ocuparam espaços em nossa vida. A pergunta é simples: você tem um ex? Se você tem um ex, você tem um ex o quê? Esse ex, ele abre que espaço? Ele abre qual preenchimento? Ele traz que noção de tempo? Você tem um ex o quê? Ex cabe para tudo? Você consegue ter um ex-pai? Você consegue ter uma ex-mãe? Porque você não consegue ter nenhum dos dois, mas você consegue ter um ex-namorado? Você consegue ter um ex-amigo? Um ex-amante? Voltemos para o nosso interior. E ex? Você é ex algo? Você é ex em alguma coisa? Com certeza você pode ter ou é um ex-estudante do ensino fundamental, né? Um ex, um ex-jovem, se é possível, ex-jovem. Vamos partir agora para pensar no que esse ex é capaz de encaixar e como suas relações temporais envolvem o passado, que se foi uma memória que é resgatada via um espectro, envolve o presente da nomeação e envolve principalmente uma indeterminação do futuro. Nosso objetivo é falar do ex-presidiário. Olha, presente, ao ser nomeado, ao ser formulado, ao ser materializado já no dizer, mas um presente que retoma pelo presidiário o espaço e o tempo vivido de uma identidade que não mais ocupou a cidade, mas um presente que também carrega o medo, que carrega o crime, que carrega o bandido, que carrega o banido. Ex-presidiário no presente significa o quê? Presidiário no passado, pessoa no presente capaz do quê? Pessoa no futuro que possibilita o que a ela? Um ex-presidiário no futuro tende a ser o quê? Ex, partícula que determina o passado, atualiza o presente e indetermina o futuro. Em seguida, trataremos a partícula eis em três casos diferentes. O primeiro caso é a tentativa que eu tenho em tentar mostrar como o sujeito tem a ilusão de si na apropriação dessa partícula. O segundo caso é um caso mais popular, onde o ex ganha a própria subjetivação do alerta. E, por fim, um caso relatado do retorno do ex e todo o seu espectro. Ao passar por essa dispersão, farei o fechamento com ex-presidiário. Puta, não adianta, não é? 3 horas dando entrevista pra sair, isso. Chamar o filho da mãe do torturador de médico e eu de terrorista. 20 anos depois, ele continua sendo doutor. E a mim o que me fizeram? A mim só me tiraram o capuz. Se pelo menos tivessem colocado um ex, não é? Antes de cada nome, ex-torturador e ex-terrorista. Porque não é pedir muito isso, não é? Olha, podia até ser médico e ex-terrorista, nem precisava colocar profissional liberal. Mas médico e terrorista? E ainda por cima com aquele ar de quem ouve os dois lados. Todo mundo científico, tipo
Veja como se faz uma boa e sólida imprensa liberal. O caso a seguir, o relato, é um caso real, mas eu escondo as identidades das pessoas. Uma pessoa muito próxima a minha teve um namorado por 10 anos. O namorado deixou de ser namorado e tornou-se ex-namorado. Mas o ex-namorado não aceitou a separação, não aceitou a ruptura, não aceitou o fato de ser ex e continuou a assediar a pessoa que ele supostamente amava. O ex mexe no simbólico, o ex mexe no imaginário e o ex traz todo o alerta e toda a ilusão do alerta que pode acarretar graves consequências. O ex, então, resolve invadir a casa da sua namorada e deixa ali um presente, um livro. Um livro enfeitiçado pelas religiões de fundamentação mágica que expressa nos seus rituais a manifestação do simbólico e a tentativa de reorganizar a atualização do próprio sujeito. A pessoa que recebe o livro tenta combater esse espectro que invade e, da mesma forma, procura seus centros espirituais para que, nos seus guias, consiga entender a entrada, a invasão desse espectro que abala emocionalmente. A luta dessa pessoa está em compreender o que esse espectro toca na sua atualidade, mas atualidade misturada com presente, passado e futuro. O ex, como se diz no filme, mudaria algo na relação do sujeito com o seu nome? Ser torturador, ser estruturador, muda algo? Ser terrorista, ser ex-terrorista, o que muda? O que muda é a ruptura, o que muda é a entrada de um espectro, o que muda é a repetição que o ex é capaz de fazer, o que muda é a entrada e saída e a indeterminação se aquilo continuará e como aquilo continuará. O que podemos dizer e afirmamos segundo Pechet e afirmamos segundo semântica e discurso é que a interpelação do sujeito, neste caso, para nós, ela é dupla. Um X que duplica um X e torna um ex revestido de espectro. Espectro que o presidiário em si irá carregar com a presença da situação e do fato de ser um banido, da sociedade, de ser um banido porque nunca aceitou o sujeitamento moderno a que foi imposto. O ex retorna para nos mostrar que o ex pode ser uma partícula também de exploração, de exposição e de expiação. Presente, passado e futuro, que se manifesta em forma de tempo e reenquadra os espaços de subjetivação do sujeito. Eterno retorno. Fechando o que queremos dizer, o ex-presidiário traz em si uma outra marca muito mais dolorosa. O ex-presidiário nunca tornará a ser inocente novamente, porque já foi punido, já foi comprovado de que é um ex-inocente.